Tenho conversado sobre esse assunto com o presbítero Henrique já há algum tempo. E orado por este assunto há algum tempo. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre a relação da sua agenda com o desenvolvimento da Igreja do Senhor. Talvez você pense, não tem relação alguma. Mas tem, com certeza. Acredito que todos nós sabemos que isto aqui é uma Bíblia. Acredito que você tem uma Bíblia em mãos. Alguns talvez tenha digital. Não tem problema nenhum. A digital também serve. Não importa o meio. O que importa é que nós temos a palavra do Senhor em nossas mãos. É o conteúdo que é importante. Entre a igreja, os membros da Igreja Reformada, existe a defesa de algumas teses teológicas. Por exemplo, a supremacia da autoridade das Escrituras em todas as questões da nossa vida. Nós dizemos que a Bíblia é para nós única regra de fé e prática. Isso quer dizer que a Bíblia tem tudo o que nós devemos crer, por isso é a única regra de fé, e que ela tem também todas as instruções positivas, ou seja, o que nós devemos fazer, e negativas, o que nós devemos evitar. Por isso ela é a nossa regra de prática. É bem possível que se eu perguntar para você agora, a Bíblia é a sua única regra de fé e prática, você vai dizer sim. Mas e se eu perguntasse na prática, a Bíblia tem regulado a sua vida, te desse um tempo para refletir sobre como tem a sua vida, fazer um exame, que resposta você daria? Você quer um tempo para isso agora? Você tem. E sabe de uma coisa? Eu não preciso da sua resposta. Não mesmo. Você precisa. E a sua resposta diante de Deus, ela é suficiente. Mas cuidado. Não deixe o seu coração enganar você. Deus esquadrinha os pensamentos. Deus conhece o seu interior, como diz o profeta Jeremias no capítulo 20. E é o mesmo Jeremias que um pouco antes havia dito que o coração do homem não é confiável. Ele é enganoso e é corrupto. Cuidado. Talvez o seu coração engane você, mas não engana Deus. Daqui a pouco eu vou te apresentar um outro objeto, que eu sei que você conhece. Mas antes eu quero falar com você sobre a doutrina da harmonia das Escrituras. Isso significa que a Bíblia não possui contradições. Isso significa que um texto pode ser colocado ao lado de outro texto e os dois serem lidos juntos, e isto aumentar o nosso entendimento. É o que nós vamos fazer hoje. Mas deixa eu te apresentar outro objeto. Isso aqui é uma agenda. E é bem provável que você não tenha uma agenda em suas mãos. Alguns talvez, tem gente que usa o celular para isso. Mas eu sei que a maioria das pessoas não faz agenda, não anota os compromissos. Eu precisei aprender a duras penas a fazer isso. Mas eu tenho certeza que mesmo assim você tem uma agenda no seu coração e na sua mente. Ela não é de papel, ela não é digital, mas você tem. Você marca e você desmarca compromissos. Você tem compromissos que se repetem dia após dia, semana após semana, mês a mês. Você tem compromissos que aparecem de vez em quando, você se desincumbe dele e vida que segue, nunca mais você volta para ele. E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre como a sua agenda pode influenciar o desenvolvimento da sua igreja, mesmo que você não seja o pastor, mesmo que você não seja um presbítero, mesmo que você não seja um líder de uma sociedade, mesmo que você não participe de reuniões de planejamento. Hoje nós vamos fazer a leitura de maneira extraordinária, não é o meu costume, os irmãos me conhecem já há alguns anos, de 2 textos bíblicos, porque um vai nos ajudar a compreender o outro. O primeiro é Hebreus 10, por gentileza. Hebreus 10, versos 24 até o verso de número 27. Hebreus, capítulo 10, versos 24 até o 27. A palavra do Senhor diz o seguinte: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Veja que esse texto fala de todos os membros da igreja se estimulando mutuamente ao amor e às boas obras, à prática daquilo que se deve fazer, segundo ensina Tiago no capítulo 4, que diz que quem sabe o bem que deve fazer e não faz está pecando, e pecado deliberado, porque sabe que deve fazer. Guarde este texto na sua mente, da carta aos Hebreus, capítulo 10, 24 a 27. Agora vamos a um segundo texto, e neste nós vamos nos deter um pouco mais. Hebreus 10 é a lente com que nós olharemos para Atos, capítulo 2, versos 41 até o verso de número 47. Atos, capítulo 2, versos 41 a 47. A palavra de Deus diz o seguinte, Atos 2, 41 a 47. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Antes de prosseguirmos, eu tenho uma última e muito importante observação. A gente pode olhar para a igreja como uma comunidade de crentes. Isso está certo. Mas também nós podemos considerar a igreja como cada crente individualmente. Você é a igreja. Isso também está certo. Você faz parte da igreja de Cristo, mas você também é a igreja de Cristo. Sempre que eu falar de igreja daqui para frente, você tem em mente esses dois conceitos. A igreja como comunidade e a igreja como aquele que crê no Senhor Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque já lemos uma porção da sua palavra. E essa palavra é viva, Senhor. Ela é eficaz. Ela é poderosa. Ela é capaz, ó Deus, de trazer discernimento sobre os propósitos do nosso coração e os nossos pensamentos. E nós queremos que nesta noite o Senhor nos ajude a compreender como nós usamos os nossos pensamentos para esconder às vezes os nossos reais propósitos. Ajuda-nos, Deus, a entender a Tua palavra. Ajuda-nos, Deus, a compreender a sua vontade para a vida da sua igreja, para a minha vida, para a vida de cada um dos meus irmãos. Ajuda-nos, Deus. É o que eu te peço nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. A igreja cristã, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja dos primeiros dias, a igreja que nasceu logo após a ascensão do Senhor Jesus, a descida do Espírito, a pregação impactante do apóstolo Pedro e dos demais irmãos, esta igreja, ela não foi conhecida pelo apóstolo ou pelo escritor Lucas, pelo evangelista Lucas. Lucas não conheceu a igreja nestes primeiros dias. Provavelmente Lucas foi ter contato com a igreja cristã, com a igreja em Jerusalém, quase 15 anos depois. Mas quando ele chegou, ele ouvia o testemunho das pessoas que conheceram esta igreja. E ele começou então a pesquisar e a colecionar estes testemunhos, e isso teve como resultado um evangelho, que leva o seu nome, e também o livro de Atos. No texto que nós selecionamos para a nossa edificação, Atos 2, Lucas começa dizendo que após a pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas creram e foram batizadas, formando logo de imediato uma pequena comunidade de crentes que, por serem de diferentes nacionalidades, logo depois se espalharia por todo o Mediterrâneo, por toda a Ásia Menor. Atos 2, 41 e 42 fala sobre isso. Talvez algumas pessoas retrucassem dizendo, mas pastor, naqueles dias aquela igreja tinha algo que a nossa igreja não tem. Aquela igreja tinha uma agenda de edificação.
E Atos 2:42 vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E alguém diz, eles tinham os apóstolos. Era uma igreja diferente da nossa. Assim fica fácil crer. Afinal de contas, eles tinham os apóstolos. Imaginemos o que aconteceria hoje se nós tivéssemos os apóstolos dando conferências e pregando em nossas igrejas. O que aconteceria? Pense um pouquinho, se ao invés do pastor Martin fosse um apóstolo verdadeiro, tá? Não estou falando dos falsos apóstolos que andam por aí hoje, mas o Pedro, ou Paulo, ou João, se ele estivesse aqui agora, não teríamos lugar para acomodar tantas pessoas, provavelmente. Mas o fato é que naqueles dias as pessoas criam. E a igreja crescia com vitalidade espiritual, crescia com comunhão. Tinha o poderoso testemunho dos apóstolos, e esta é uma afirmação verdadeira. Mas também pode ser uma afirmação enganadora, se nós concluirmos que as pessoas não creem hoje, porque não possuem o testemunho dos apóstolos. Como assim? A igreja não tem mais o poder que a igreja primitiva tinha? A fonte de poder da igreja era Pedro, era Paulo, era João, era Tiago, era Judas, Tadeu e os demais? Era o homem? Isso não é verdade. O que fazia diferença naqueles dias era o poder de Deus. E o que faz diferença na igreja hoje, queridos, ainda é o poder de Deus, porque Deus não restringiu a sua ação poderosa. A igreja ainda tem o testemunho dos apóstolos. A igreja foi edificada e permanece sólida porque ela ainda tem a palavra dos profetas, como nos diz Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2. A igreja tinha os apóstolos nos primeiros anos, mas a igreja ainda tem a poderosa palavra de Deus, que era, mas que ainda é viva e eficaz. A igreja ainda tem a palavra que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como era no dia dos apóstolos. A igreja ainda tem e continuará tendo a palavra eterna de Deus, a palavra que nunca passa, que nunca passará, como profetizou Isaías no capítulo 40, verso 8. E este testemunho tem sido plenamente ratificado pelo Senhor Jesus, que diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A igreja em Jerusalém tinha uma agenda de edificação baseada na palavra. Os apóstolos pregavam o que lhes havia sido ensinado pelo Senhor Jesus. Eles pregavam o que eles lembravam por meio do Espírito Santo. E a igreja que quer crescer em número, que quer crescer em comunhão, a igreja que quer crescer espiritualmente precisa colocar a sua edificação na palavra como algo prioritário. Tem que pegar a sua agenda e colocar lá: eu quero ser edificado na palavra. Quando é que vai ter estudo para eu poder ir buscar a edificação na palavra? E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite, serão 4. A primeira pergunta é: você quer que a sua igreja, e a igreja é você quer que a sua igreja cresça? Que importância você dá para a edificação na palavra de Deus? Se você pegar a sua agenda do ano de 2022 e for marcar quantos dias de estudo bíblico você esteve presente, você escaparia de reprovação por falta se fosse em uma escola? Talvez seja um momento propício de você reavaliar a sua agenda de edificação. Mas aquela igreja, além de uma agenda de edificação, ela possuía também uma agenda de comunhão. Eles perseveravam diariamente. Eles estavam unânimes no templo. Eles partiam pão de casa em casa. Eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Havia comunhão. Esta é a segunda característica da igreja primitiva que Lucas destaca. Havia comunhão. Havia perseverança na comunhão. Eles procuravam estar juntos. Quando nós lemos aqui diariamente, a expressão em grego é por todo o período do dia. Em outras palavras, o tempo que eles pudessem. Eles procuravam estar juntos pelo tempo que fosse possível. Talvez você diga que era fácil manter a comunhão, porque naqueles dias eram todos judeus. E os judeus estavam acostumados a se manterem em grupos mais coesos, mais fechados, até por uma questão de sobrevivência por causa das perseguições. De novo, é um argumento muito bom. Mesma nacionalidade, autoconservação.
Mas se você pensar um pouquinho melhor, você vai ver que aquela igreja era composta por pessoas de mais de 15 nacionalidades diferentes. Vieram de mais de 15 países diferentes. E em cada um desses países havia estilos de vida diferentes. A ponto de, pouco tempo depois, esta igreja precisar organizar a junta diaconal, justamente porque estava tendo problemas, dificuldades, devido à nacionalidade. Atos capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas. Eram os judeus que moravam fora de Jerusalém, contra os hebreus, os judeus que viviam em Jerusalém, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Havia problema de comunicação, havia problemas. Em segundo lugar, aquela igreja estava poderosamente impactada pela ação do Espírito Santo, e por isso os seus membros queriam experimentar ainda mais do poder de Deus. Reuniam-se onde podiam, quando podiam, iam ao templo em Jerusalém, e ali provavelmente se reuniam muito perto dos mesmos portões onde Jesus, alguns anos antes, conversara com os doutores da lei no início da sua adolescência. Eles também se reuniam de casa em casa, e sempre com alegria e singeleza de coração havia comunhão. Mas aí nós olhamos para nós e perguntamos: e a igreja de hoje? Não está mais impactada pelo poder do mesmo Espírito? Não é o mesmo Espírito que tornava aquele grupo de judeus de nacionalidades diferentes irmãos em Cristo? Não é esse mesmo Espírito que nos torna brasileiros de estados diferentes irmãos em Cristo? A igreja não quer mais experimentar o poder de Deus em comunhão, como povo de Deus, como família? A igreja não deseja mais estar na casa do seu pai, como Cristo lhe disse que cumpria fazer? Como o salmista afirmava que desejava ardentemente estar na casa do Senhor, no Salmo 84, 2, a igreja não deseja mais essas coisas? A comunhão com os santos do Senhor, o salmista diz que era a fonte de prazer do seu coração. Já deixou de ser? Salmo 16 não faz mais sentido para a igreja, que diz: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Quem será que deu à igreja? Será se os tempos, a cultura, deram à igreja o direito de substituir a perseverança diária na comunhão pela visita esporádica e às vezes protocolar a uma ou duas reuniões da igreja? A igreja deixou de ser eclesia, deixou de ser a comunidade dos salvos, deixou de ser a comunidade dos eleitos que foram tirados do mundo para fazer parte de um só corpo, para ser alguma coisa como um clube que se reúne de vez em quando? Queridos, é a união dos crentes em Cristo que faz deles um só edifício, e não tijolos esparsos, cada um em seu canto. Uma só lavoura, lavoura de Deus, e não plantas isoladas, cooperando com Cristo e uns com os outros para mútua edificação. E sabe de uma coisa? Alguns dizem: pastor, nós temos muitos afazeres. Mais ou menos. Se nós analisarmos um pouquinho, mais ou menos. Mesmo quando a igreja passou a ser perseguida, e nós não somos, ela continuava se reunindo. Continuava perseverando diariamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A igreja tinha uma agenda de comunhão uns com os outros. E a igreja que quer crescer em número, que quer crescer em comunhão, que quer crescer espiritualmente, precisa colocar a edificação e a comunhão como algo prioritários na sua agenda. E aqui nós temos a segunda pergunta. Você quer que a sua igreja e a igreja você cresça? Que importância você dá para a comunhão com seus irmãos em Cristo? Pegue a sua agenda de 2022. Agora marque quantas vezes você buscou a comunhão com seus irmãos em Cristo. Se dependesse de presenças, você seria aprovado? Talvez seja um momento propício para você reavaliar a sua agenda de comunhão. Pois com certeza, se você não tem comunhão com os santos que há na terra, existem outros notáveis aos quais você dá valor. Mesmo que sejam virtuais. Mesmo que eles nem saibam da sua existência, como jogadores de futebol, atores, apresentadores de programas de televisão e outros mais. Eles nem sabem que você existe. Mas são esses os notáveis para você. Terceiro,
A igreja tinha uma agenda de edificação, de comunhão, de adoração. Eu acredito que, de acordo com a palavra de Deus, a igreja foi criada para exercer uma série de atividades. E eu sei que os teólogos, de acordo com a sua inclinação pessoal, às vezes eles enfatizam tanto uma área que esquecem da outra. Por exemplo, os missiólogos vão dizer que a função da igreja foi criada para fazer missões. A igreja foi criada para fazer missões. Outros teólogos vão dizer, não, nós somos criados para sermos uma agência de edificação. Nós precisamos estudar a Bíblia profundamente. Concordo. Outros vão dizer, não, nós precisamos cuidar do pobre, do órfão e da viúva. Concordo. Outros vão dizer, não, para nós basta evangelizar, dizer, arrependam-se dos seus pecados, convertam-se a Deus e vivam uma vida digna de arrependimento. Concordo, temos que evangelizar também. Na verdade, o ensino da palavra de Deus em Efésios 3:10 é que a igreja foi chamada para mostrar ao mundo a multiforme sabedoria de Deus, na evangelização, na ação social, no ensino, em missões. E tudo isso eu resumo em uma só palavra: adoração. Todas as coisas que Deus quer que a igreja faça pode ser resumida em uma simples frase que aparece na primeira pergunta do breve catecismo a respeito da existência do homem. Qual é a função? Para que o homem foi criado? Ou para que a igreja foi criada? A resposta é: para glorificar a Deus. E em decorrência disso, gozá-lo para sempre. Para que você não fizesse isso sozinho, para que você talvez desanimasse, para que isso não acontecesse, Deus colocou você em uma igreja, em uma comunidade adoradora. Por isso Hebreus 10 vai dizer, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos, para chamar a atenção do outro, para incentivar um ao outro, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Talvez você pergunte, pastor, onde está esse negócio de comunidade adoradora no texto de Atos 2? A resposta é, está. Eles partiam o pão. Partir o pão é uma fórmula bem conhecida de referir-se à ceia do Senhor. E a ceia é realizada em culto, no momento que deve ser de comunhão e de adoração, anunciando o que Cristo fez, a sua morte, contando, confiando na sua presença e ainda anunciando o que Cristo fará, o seu retorno glorioso. Diante disso, tudo o mais, diante da glória do Senhor, do chamado para adorá-lo, tudo o mais se torna irrelevante. Os tesouros do mundo, a agenda do mundo, tudo isso perde o seu brilho e o seu valor. Todas as coisas que têm demandado a sua importância, a sua atenção, perdem importância. Em Romanos 14:17, Paulo vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E estas coisas só podem ser experimentadas se você tiver espaço na sua agenda para adoração. Mas talvez você diga, pastor, aquela igreja era diferente. Aquela igreja tinha homens como Barnabé, mas não era só Barnabé que vendia as suas propriedades e bens e colocava o produto da venda aos pés dos apóstolos. Outros fizeram isso. E por causa das ofertas generosas, os cultos daquela igreja eram sempre uma festa de amor e de comunhão, de cuidado um dos outros. Eu pergunto, o que mudou? Será que era por causa dos donativos que a igreja adorava diariamente? É por causa de acessórios que a igreja deve se reunir? E a resposta é não. Lucas nos dá a explicação. Ele diz assim, a igreja adorava porque em cada alma havia temor. Não é medo, temor, amor santo e reverente. E por isso a igreja adorava. E por que a igreja adora cada vez menos? Será se é porque falta tempo? Ou falta disposição? Será, presbítero Henrique, que há problemas na execução das músicas? Ou, presbítero Jorge, o problema está na escolha das músicas que são contadas? Talvez os diáconos deveriam cuidar melhor das acomodações, talvez deveríamos pensar em melhores equipamentos para a iluminação. É isso? Onde está o problema para a igreja de frequentar as reuniões? Mesmo a igreja sabendo que o Senhor não se agrada disso e manda, não deixe de congregar, como alguns têm feito. Ou talvez a resposta seja que o problema está no coração, na falta de temor, na falta de disposição.
Não deveria ser assim. Não deve ser assim. Porque o Senhor já deu à igreja um novo coração. E a terceira pergunta que eu tenho para você nesta noite é: você quer que a sua igreja, e a igreja é você, seja uma comunidade composta por adoradores, por verdadeiros adoradores? Que importância você tem dado para um tempo de adoração em comunhão com a igreja de Cristo? Volte lá para a sua agenda. Tente de novo, ver se agora você consegue passar de ano. Você seria aprovado ou reprovado por faltas? Talvez seja um momento bem propício para você reavaliar a sua agenda de edificação, de comunhão e de adoração. Porque com certeza, quem não adora a Deus, adora a outra coisa. Adora aos ídolos do mundo ou aos ídolos do próprio coração. Mas ninguém deixa de adorar algo ou alguma coisa. E o Senhor nos diz que não é possível servir a dois senhores. Quarto, a igreja tinha uma agenda de oração. A tão desprezada, lamentavelmente, a tão desprezada oração. Uma igreja que perseverava na doutrina apostólica, que praticava a comunhão dos santos em cultos de adoração, é claro que essa igreja não poderia se esquecer de um aspecto essencial na sua vida de intimidade com Deus. Tão importante, mas tão importante, que os apóstolos chegaram a Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles sabiam, haviam aprendido com o Senhor. A oração era uma prática usual entre os judeus, mas os discípulos pediram que Jesus lhes ensinasse, porque eles queriam experimentar o resultado da oração que o próprio Senhor experimentava. Eles queriam experimentar a comunhão com o Santo de Deus. E foi isso que eles pediram. Eles queriam entrar em comunhão com o Senhor através da oração. E em um momento crucial da igreja, livro de Atos, capítulo 6, onde decisões organizacionais precisavam ser tomadas, cargos precisavam ser criados, coisas precisavam de cuidados, os apóstolos disseram: vocês reúnam entre vocês em 7 homens cheios do Espírito Santo, escolham e decidam o que fazer. Nós vamos fazer o que é mais importante, nós nos consagraremos. Curiosamente, ele coloca na seguinte ordem: a oração e ao ministério da palavra. A tão desprezada oração os apóstolos colocam como fundamental, essencial, prioritário. Como eles poderiam abandonar os momentos de intimidade e comunhão com Deus? Como eles poderiam se desligar da fonte de poder e graça que os sustentava, mesmo quando eram maltratados e perseguidos por causa da sua fé? Como abandonar esses momentos? Eles não podiam. Mesmo tendo a sua vida em risco, eles preferiam estar juntos para orar. Parece coisa de louco. Quer ver um exemplo? Pedro foi preso e foi milagrosamente libertado pelo Senhor. O que você faria se você fosse preso pelas autoridades da cidade e o Senhor te libertasse? O que você faria? Ia procurar um lugar longe para se esconder. Pedro simplesmente se dirige ao lugar onde a igreja está reunida em oração. Está em Atos 12. Pedro não arquiteta plano de fuga, queridos. A oração não convidou políticos ou advogados para articularem uma estratégia de libertação de Pedro. A igreja estava orando e Pedro vai ao lugar de oração. Foi para lá que Pedro escolheu ir após sair da prisão, para uma reunião de oração. Podia ter ido para qualquer lugar. Ele foi para uma reunião de oração. Era prioritário para ele. Os apóstolos sabiam que comunhão com Deus produz confiança e confiança produz testemunho poderoso. E não há comunhão com Deus sem oração. Não há relacionamento íntimo com uma pessoa sem proximidade, sem você dizer o que pensa, sem você dizer o que sente, sem ouvir o que o outro tem a lhe dizer. Nenhum cristão que diga: eu estou em comunhão com Deus, eu estou em aliança com Deus, dizendo estas coisas, nenhum vai ter vida frutífera, abençoada e abençoadora se negligenciar a busca da intimidade com o Senhor. No Salmo 25, o salmista diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A oração era vital para a igreja. E porque a oração era vital para a igreja tinha vitalidade.
A igreja orava em todo tempo e em todo lugar, orava sem cessar. Orava dando graças, orava pedindo sabedoria, orava pedindo direção, orava pedindo poder para testemunhar. Fazia parte da estratégia da igreja, da vida da igreja orar. E a igreja orava. Orava em secreto, orava publicamente, a igreja orava. E o Senhor abençoava, e a igreja agia e colhia frutos. Porque Deus respondia a sua oração com graça, e diz o texto sagrado que o Senhor aumentava dia a dia os que iam sendo salvos. Será que a igreja perdeu a sua fé na capacidade de Deus de recompensar aqueles que o buscam? Será se é isso? Perdemos a fé, não acreditamos mais que Deus responde, é isso? Será que é isso? Eu preciso trabalhar mais, eu preciso estudar mais, não tenho tempo para orar, é isso? Eu preciso me divertir mais, estou cansado de afazeres, não tenho tempo para orar, é isso? Eis aqui a quarta e importante pergunta que eu tenho para você nessa noite. Você quer que a sua igreja seja uma comunidade com vitalidade e poder por causa de vida de oração? Que importância você tem dado para esse tempo de oração em comunhão com a igreja de Cristo? Volte lá para a sua agenda. Quantas vezes você esteve presente à reunião de oração no último ano? Onde é que você tem estado? O que você tem feito? Do que você tem alimentado o seu ser? Considere a possibilidade de reavaliar sua agenda de oração. E se você não tem vontade de orar, ore pedindo a Deus para te dar vontade de orar. É o único jeito. Peça para Deus te dar vontade de orar. Queridos, eu quero concluir, eu sei que eu me estendi um pouco mais do que o normal. Eu quero concluir perguntando, o que aconteceu com a agenda da igreja? Talvez você responda genericamente, como muitos respondem, eu acho que a igreja esfriou. A igreja não é mais como a igreja de antigamente. Lembra que Lucas, quando escreveu isso aqui, foi 15 anos depois. A igreja que ele está descrevendo era a igreja que era antigamente, que era naqueles dias. A igreja não tem mais o mesmo comprometimento que tinha antes. A igreja está diferente, porque os tempos eram diferentes e hoje os tempos são diferentes. É provável que você já tenha ouvido ou até já tenha dito que queria que a igreja fosse mais avivada, fosse mais alegre, fosse mais acolhedora, fosse mais amorosa, fosse mais qualquer outra coisa. Concordo com você, mas lembro que a igreja é você. É você. Você é a igreja. É de você que o Senhor está falando quando diz que comprou a igreja com o seu precioso sangue em Atos 20. É de você que ele diz que quando o próprio inferno se levantar, as suas portas ou as suas forças não prevalecerão contra você. O inferno inteiro não pode prevalecer contra você. Foi por você que o apóstolo Paulo foi escolhido pelo Senhor para testemunhar a salvação entre os gentios. De outra forma, nenhum de nós, não judeus, teríamos acesso a esta palavra abençoada. E era por causa disso que Paulo não recuava em nenhuma situação, pregando ousadamente o nome do Senhor, mesmo que isso lhe custasse o sofrimento que o próprio Senhor Jesus predisse que ele sofreria. Em Colossenses 1:24 ele fala sobre isso. Foi por você, que Cristo se alegrou, mesmo no pior dos sofrimentos. Mesmo na cruz do Calvário, quando o santo era morto no lugar dos injustos, ele olhava para você e se alegrava. E como eu creio que o Senhor dispõe todas as coisas, nada é por acaso, ele também via o seu lugar vazio quando a igreja congrega. Ele olhava para você e considerava a sua salvação. Considerava livrar você do domínio do diabo, livrar você do inferno e da morte. Considerava essas coisas como uma justa recompensa pelo sofrimento que ele estava experimentando no Calvário. Salmo 53. E esse é o lado bom da moeda, né? Puxa vida, tudo isso para mim. Esse é o lado bom. E o outro lado? Teria um lado bom e um lado ruim nessa história? Não, queridos. De jeito nenhum. O outro lado é bom também. É o lado do comprometimento com o Senhor e seu reino. É o lado de ser chamado seu povo. É o lado de gozar dos benefícios do seu senhorio. É o lado de fazer parte de um povo santo e gozar da comunhão dos eleitos de Deus. É o lado de poder falar com Deus, junto com os demais santos e em qualquer lugar, sozinho
sabendo que ele ouve a oração dos que o buscam em secreto, mas em comunidade, porque ele deseja que o seu povo se reúna para orar também. Saber que Deus é aquele que ouve quando nós clamamos. Talvez você ache que isso são obrigações, que são ordens, que são mandamentos. E a nossa cultura não gosta desse negócio de obrigação, ordem e mandamento. Quer saber de uma coisa? Sim, são obrigações, são ordens, são mandamentos de quem é digno de ser chamado de Senhor. Mas sabe o que é bom nessa história? Como eu disse, não tem lado ruim. O melhor é saber que essas obrigações, que esses mandamentos não são penosos para os crentes. Aquele que nasceu de novo tem um novo coração, e o seu novo coração se agrada de fazer a vontade do seu Senhor mais do que fazer a sua própria vontade. Ou dizendo talvez de uma maneira um pouco melhor, a sua própria vontade foi renovada, foi restaurada, foi redimida, foi reorientada para fazer com alegria o que agrada ao seu Senhor, e nisso o crente se alegra. Então ainda é tempo. Ainda é tempo. A de 2002 não tem mais jeito. Talvez você diga, pastor, e a de 2003 ainda tem jeito? Claro que tem. Óbvio que tem. Refaça a sua agenda para experimentar em sua vida a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Refaça a sua agenda a partir de hoje, a partir de agora, e você experimentará na sua vida a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Quero convidar você neste momento a se colocar de pé junto comigo e orarmos ao Senhor, pedindo: Senhor, refaça as prioridades do meu coração, para que eu busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e aquilo que tem tomado o meu tempo, as demais coisas, segundo o seu querer, serão acrescentadas. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado a Deus porque ela nos exorta a reavaliarmos a nossa agenda, para que nós como igreja nos desenvolvamos, cresçamos espiritualmente, cresçamos em conhecimento, cresçamos em comunhão, para que nós cresçamos também numericamente, cresçamos na alegria de estar juntos uns com os outros. Ajuda-nos, ó Deus, restaura, quebra o que precisa ser quebrado, retira as amarras da preguiça e do comodismo e traz-nos, ó Deus, à tua presença sempre que o seu povo se reunir. Coloca esta motivação, esta inclinação santa no nosso coração, Senhor. E que ao cumprirmos estas obrigações, nós o façamos com alegria. Ao colocarmos em prática os seus mandamentos, nós o façamos com prazer, porque alegra aos santos cumprir a sua vontade. Porque a fonte da nossa alegria é fazer o que o Senhor quer que façamos. Ó Deus, os seus mandamentos não são penosos. Então inclina o nosso coração para colocarmos em prática estas coisas. Em nome de Jesus oramos. Gratos. Amém, Senhor.